Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou treinador de corrida e neste vídeo eu vou mostrar todas as funcionalidades da planilha automatizada para criar treinos de corrida. Eu vou aqui à tela do meu computador, esta é a planilha RX Pro, é uma planilha com muitas automatizações e várias funcionalidades. Eu vou percorrer aqui cada botãozinho e vou mostrar tudo o que ela faz. Então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando a parte de identificação do aluno. Aqui eu tenho um campo onde eu consigo colocar a foto do aluno. Vou pegar aqui uma foto de exemplo, pode ser essa daqui. Aqui eu posso colocar o nome. Então, por exemplo, vou colocar aqui um aluno que se chama João da Silva. Aqui eu consigo colocar o objetivo. Posso colocar aqui, ó, o objetivo dele é correr 10 quilômetros abaixo de 50 minutos, por exemplo. Aqui eu coloco a data de nascimento, 10/10/1997. Quando eu saio do campo, aqui no campo idade já preenche automaticamente. Aqui eu coloco o sexo, se é masculino ou feminino. E aí, no display mostrador de VO2 máximo, eu já anoto aqui alguma mudança, porque o cálculo de VO2 máximo ele depende do gênero, depende da idade e também da aplicação de alguns testes de desempenho que eu vou mostrar aqui mais adiante. Então essa é a parte de identificação de aluno, lembrando que aqui eu tenho a função de excluir a foto e incluir outra. Aqui no bloco seguinte eu tenho as zonas de treinamento. Essas zonas de treinamento, elas são compostas de acordo com um teste que eu posso aplicar no meu aluno. Esta planilha conta com 6 tipos de protocolo. Eu tenho aqui Cooper 2.400, o Eltman 3.200, Cooper 12 minutos, V5, que é para iniciantes, que é de 5 minutos, VO2 Pro e 1.600 de Almeida. Aqui, para eu aplicar um teste e atualizar essas zonas de treino, eu clico nesse botão e aqui, com essas abas, eu posso escolher qual o teste que eu quero aplicar com o meu aluno. Então eu gosto bastante do teste de Eltman, que é aquele que o aluno percorre 3,2 km na melhor velocidade possível, e aí eu vou colocar o resultado aqui e a planilha faz o resto, ela faz todo o cálculo aqui, estabelecendo as 5 zonas, Z1 até Z5, sendo que Z1 é muito leve, Z5 é muito forte. Então faz de conta que o João da Silva fez o teste de 3.200 e ele fez aqui a 14 minutos e 15 segundos. Então eu clico em OK, ele vai atualizar as zonas de treinamento, ó, seu teste foi registrado e as zonas de treino atualizadas. Eu clico em OK, aqui ele já mudou no display a indicação do VO2 máximo e a classificação dele. Logo aqui do lado, eu tenho as zonas cardíacas. As zonas cardíacas, elas são estabelecidas conforme a idade do aluno. Então, quando eu preencho aqui a data de nascimento, a planilha já calcula a idade e também já faz o cálculo aqui das zonas cardíacas, considerando desde Z1, que é muito leve, até Z5, que é muito forte. Então Z1 é muito leve, Z2 é leve, Z3 é moderado, Z4 forte e Z5 muito forte. Aqui mais ao lado eu tenho a possibilidade de carregar a minha logomarca. Então eu tenho um botãozinho para excluir a logomarca, que eu vou carregar outra logomarca aqui, ó, para dar um exemplo. Então essa parte aqui eu tenho a identificação do aluno, display, mostrador de VO2 máximo, as zonas de treinamento com os 6 protocolos aqui disponíveis para você usar e também o botão para você chamar o formulário para você preencher os testes realizados. Por exemplo, se eu quero usar um teste de Cooper, eu posso mudar aqui, ó, Cooper 2.400, ele já mudou aqui porque eu estou na dependência de preencher o resultado do teste de Cooper 2.400. Então, vamos supor aqui que ele fez os 2.400 para 12 minutos e 10 segundos. Então, eu clico aqui, ele atualiza e aqui ele já me dá o VO2 máximo. No caso, eu estou usando o protocolo de Eltman como exemplo e ele fica armazenado o resultado daquele teste que eu mostrei no início do vídeo. Tá? Então aqui na parte superior eu vou demonstrar todas as funcionalidades, começando pelo botão de cadastrar novo treino. Esse botão ele abre um formulário para eu preencher um novo treino e gravar esse treino na minha base de dados. Por que eu gravo um treino na minha base de dados? Para ele ficar disponível para eu usar na planilha, informando só o código do treino. Então tá vendo aqui, ó, que eu consigo dar um apelido para o treino? Aqui eu consigo colocar um código e eu vou mostrar qual que é a dinâmica que eu uso
Para compor toda a minha base de treinos, eu tenho aqui um banco de treinos com mais de 150 treinos. Você vai perceber que cada um tem um código e eu vou explicar como que eu monto isso. E com o código eu consigo vir aqui na planilha do aluno e colocar o código dele nesse campo cinza e ele já preenche na planilha qual é o treino que o aluno vai precisar fazer. Por exemplo, eu coloco aqui ROD 7, é uma rodagem de 7 km. Saiu do campo, ele já preencheu. Coloco aqui na quinta-feira um trote TRO 40. Então é um trote de 40 minutos. Saiu do campo, ele já preenche também. No sábado eu vou colocar um longão de 18 km. Coloco long 18, saio do campo, e aí eu preencho aqui na planilha do aluno o longão de 18 km. Por exemplo, tem um treino que não existe, que vou dar um exemplo de um treino que eu tenho certeza que ele não existe aqui. Rodagem de 49 km, vai que tenho certeza que não tem. Eu dou um ok, não aconteceu nada, porque esse código ele não existe na minha base de dados. Nesse caso, eu vou criar um treino fictício aqui, né, que é difícil você passar uma rodagem de 49 km, mas só para exemplificar. ROD 49 vai ser o apelido. Aqui eu coloco qual que é o treino, então é um treino de rodagem. Aquecimento, não vou passar aquecimento. Na parte principal, rodagem de 49 km. Aqui na parte principal, o que eu tenho de volume? Eu tenho ele em tempo ou distância? Em distância. Então eu coloco distância, ele abre um campo. E aí eu coloco aqui 49 km. Esfriamento, não vou colocar. Quando eu clicar aqui em gravar, ele vai me dar uma mensagem, o treino ROD 49 foi cadastrado com sucesso. E aí a partir de então eu consigo colocar ROD 49, quando eu saio do campo, ele aparece aqui. É claro que eu precisei criar um treino de rodagem de 49 para demonstrar, porque todos os outros treinos, a esmagadora maioria, já consta no meu banco de dados. Então, por isso que eu coloquei aqui 49, não vai me passar treino de 49 quilômetros aí para o seu aluno. Voltando aqui na tela de cadastramento de treino, tem uma função muito legal agora, porque esta planilha ela faz o cálculo automatizado dos volumes semanais. Como que isso daqui funciona? Quando eu crio um treino, por exemplo, rodagem, vou colocar 43, que eu sei que também não existe. Então, uma rodagem de 43 minutos. Então, vou colocar ROD 43 min. Nesse caso aqui, ó, é um treino de rodagem, certo? Só que ele não está em distância, ele está em tempo. Como que eu vou calcular o volume? Porque para eu calcular o volume de 43 minutos de treino, eu preciso saber qual que é o pace do aluno. Então, por exemplo, se eu falo para ele correr leve, em 43 minutos, quanto que ele vai correr em quilometragem para eu compor o volume semanal? Então aqui eu vou colocar que eu não vou dar um aquecimento, porque é uma rodagem aqui em ritmo leve, e aí aqui eu vou colocar rodagem de 43 minutos em ritmo leve. Então eu vou colocar aqui, ó, é distância ou é tempo? É tempo. É tempo? Quanto tempo? Aqui você precisa colocar nesse formato, hora, minutos e segundos. Então, 0 horas, 43 minutos, 0 segundos. Qual que é o ritmo que eu estou pedindo para ele fazer? Ó, aqui eu escrevi que é um ritmo leve, então eu coloco ele em Z2, leve. Quero um esfriamento? Não. Então aqui eu coloco para gravar o treino. Ele vai gravar ROD 43 minutos. Eu vou procurar aqui ele na minha base de dados, para isso eu vou excluir esses outros treinos aqui, ó, porque aqui do lado eu tenho um contabilizador de volume que eu vou colocando na planilha. Então eu coloco aqui, ó, ROD. Quando eu clico nessa setinha, todos os treinos de rodagem que eu criei estão aqui, ó. Então já achei ele aqui, ó, ROD 43 minutos. Cliquei. Ele já considerou que em 43 minutos o meu aluno correndo no Z2 aqui, que é uma faixa de velocidade perto de 5,56, ele consegue fazer 7,24 km. Então ele já compôs aqui o acúmulo do quilômetro semanal. Por exemplo, eu vou colocar aqui mais uma rodagem de 5. Ó, aqui ele vai acumulando. Vou colocar um trote de 40 minutos. Ele fez o mesmo cálculo, porque o treino que é feito com o tempo, ele olha o pace naquela intensidade que eu pedi para ele fazer, e aí ele calcula o volume e vai colocando aqui. Vou colocar aqui um longo de 17. Ele já foi colocando aqui mais quilômetros nessa semana, então eu tenho aqui como controlar o volume.
Vou explicar um pouquinho mais para frente o que significa esse máximo e esse planejado, é uma função muito legal. Tá? Então vou apagar os treinos para eu poder ir demonstrando. Apaguei. Muito bem, então aqui eu tenho a função de cadastro de novo treino. Lembrando que aqui na parte principal eu tenho a chance de colocar três fases do treino com intensidades diferentes. Por exemplo, vou colocar um progressivo de 30 minutos. 30 minutos, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar no aquecimento. Vou colocar 5 minutos de trote. Aqui o aquecimento, ele é em tempo. Então eu coloco o tempo, coloco aqui 00, 5, 00. Aqui ele vai fazer leve, então é um trote. Aqui na parte principal, eu vou falar para ele fazer um progressivo de 30 minutos, sendo que ele vai correr 10 minutos leve, 10 minutos moderado e 10 minutos forte. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, rodar 10 minutos em Z2, que é leve, 10 minutos em Z3, que é moderado, e 10 minutos, fica igualzinho, minutos em Z4, que é forte. Tá? Então, preenchi aqui. Nesse caso, aqui dentro desse bloco principal, o que eu tenho? Eu tenho 10 minutos leve, então eu coloco aqui, ó, tempo, 10 minutos, 0, 10 minutos. Vou até copiar aqui para me ajudar. 10 minutos leve. Aí aqui eu tenho com tempo 10 minutos moderado e também com tempo 10 minutos forte. Ele vai calcular quanto que o aluno vai conseguir fazer nesses blocos de 10 minutos, considerando aqui as zonas de treinamento dele. Aqui no final não vou colocar um arrefecimento, tá? Então eu vou gravar. Ele gravou, e aí aqui eu consigo colocar progressivo. Vou buscar aqui os meus progressivos. Ó, progressivo de 30 minutos. Aqui está o treino, e aqui ele contabilizou quantos quilômetros que ele vai conseguir fazer. Então aqui é legal você explorar todas as funcionalidades desse formulário de cadastramento de treino. Por exemplo, também, aqui você vai colocar o tipo de treino. Nesse caso aqui era um progressivo. Se existe algum treino que não existe, que você quer criar um método, você pode clicar aqui em cadastrar novo, aí você cadastra um novo método de treino. Quando você gravar, ele já vai aparecer aqui nessa listagem, tá bom? Aqui ao lado eu tenho os botões de criar uma planilha nova. Então faz de conta que eu já criei essa planilha aqui, ela está com vários treinos preenchidos. Eu quero criar uma nova, eu clico nesse mais aqui. E aí ele pergunta, deseja limpar a planilha? Sim. Aí ele limpou todos os dados aqui da planilha. Se eu quiser usar como referência alguns treinos prontos, a planilha já vem com treinos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros para iniciantes, intermediários e avançados. Então com esses botõezinhos aqui, ó, você consegue carregar um treino pré-estabelecido, já pré-fabricado. Aqui eu coloco, por exemplo, um treino para iniciante, para intermediário de 10 km. Clico aqui, ele vai carregar todos os treinos. Ó, a planilha já está preenchida com 3 treinos na semana. Aqui com os volumes já calculados, tudo certinho. Então, por exemplo, você quer um treino de 5 km para avançados. Clico aqui em 5 km, ele apaga o que estava feito aqui e ele carrega todo o planejamento de 5 km para avançado. Aqui eu já tenho 4 treinos na semana, porque é avançado. Se eu quiser montar um treino do zero, eu clico nesse maisinho, e aí ele pergunta se eu quero limpar, eu posso limpar. Tudo bem? Aqui eu já expliquei a questão dos protocolos que eu posso usar, e aqui tem esse botão que é o gerenciador de volumes. Esse botão ele abre um formulário para você definir então. O João, ele vai fazer um planejamento de treino onde eu vou ter um pico de volume semanal. Então aqui eu estabeleço, por exemplo, que eu vou chegar num máximo aqui, num 100% de 70 km numa semana. Tá? Então aqui eu coloco 70
E aqui eu posso trabalhar com os percentuais que eu quero aplicar em cada semana dele. Então, por exemplo, na semana 1, eu quero começar com 65%, na semana 2, 70%, aí mais uma semana com 70%. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Aqui depois eu vou trabalhar com 75%, aí eu subo para 80%, para 85%, aí para 90%, aí para 95%, aí depois eu faço um regenerativo aqui de 65%. Por exemplo, eu quero passar 9 semanas só, eu não quero passar as 16 semanas. Eu clico em aplicar, ele vai calcular, então aqui ele dá uma mensagem que foi atualizado, e se você quiser completar todas as semanas, para você começar a preencher a partir da semana 10, porque a partir da semana 10 não tem nada criado, tá? Então, por exemplo, eu vou passar aqui 9 semanas de treino. Aqui eu clico em gravar, ele vai calcular e ele vai colocar aqui, ó, qual que é o máximo que eu defini? 70. Aqui no amarelinho, então ele vai estar com 70. 70 quilômetros é o máximo na semana. Então aqui, ó, em todas as semanas teremos 70. E aqui, em azulzinho, eu tenho o percentual que eu quero trabalhar naquela semana. Então o planejado, que está em azulzinho, reflete esse azulzinho aqui, ó, que é o planejado. Então nessa semana 1, eu estou planejando que o João faça 45 quilômetros. Então aí eu começo a preencher. Então, vou colocar uma rodagem de 5 km aqui. Por que ele deu 6.600 aqui? Ó? Porque ele contabiliza o aquecimento e o arrefecimento. Então eu sei que com o João correndo nessa velocidade aqui dele, ele já agregou aqui 680 metros para poder fazer esse aquecimento aqui e o esfriamento. Aqui na terça eu vou colocar um fartlek, colocar aqui um fartlek de 12. Aí depois eu vou colocar na quinta-feira mais um trote de 40 minutos. Ó, já deu 27. Aí aqui no sábado eu vou colocar mais uma rodagem de 6 km, 34. E aqui no domingão eu posso colocar mais uma rodagem de 7 km. E aí, opa, escrevi errado a rodagem. Rode 7. E aí, ó, já deu 43. Aí você começa a fazer um ajuste fino. Poxa, para bater esse quilômetro aqui, para dar 45 quilômetros, aqui tá dando 43. Sei lá, aqui ao invés de eu colocar uma rodagem de 7, eu vou colocar uma rodagem de 10, rode 10. Poxa, bateu aqui, ó, passou até um pouquinho, mas eu acho que tá ok, que o aluno tá pronto para fazer isso, eu posso deixar assim. E assim você vai compondo todas as semanas, onde eu tenho aqui a definição do que é considerado um volume máximo, do que foi planejado de acordo com o que eu preenchi aqui. Isso aqui ele fica salvo. Então, por exemplo, se você quiser limpar as informações, você clica em limpar, ele vai limpar todas as informações. Se você quiser apagar o volume máximo, você pode. Se você quiser manter, só ele vai ficar preenchido ali na planilha. Então, ó, por exemplo, vou gravar do jeito que está aqui. Eu gravei, só que ó, o planejado sumiu e aí ele só ficou com o volume máximo aqui preenchido. Tá? E assim você vai preenchendo toda a planilha do aluno para você poder fazer o envio para ele. Vou limpar aqui novamente porque eu vou mostrar aqui a última função, que é a função de gerar PDF. Vou limpar a planilha. Eu vou carregar uma planilha aqui fictícia de 21 km para intermediário, só para a gente ter ela toda preenchida aqui bonita. E aí aqui eu tenho um botão de gerar PDF. Quando eu clico nesse botão, ele roda um processinho e ele cria um PDF dessa planilha que eu acabei de preencher. Aqui ele está pedindo para eu escolher em que aplicativo que eu quero abrir o PDF. E aqui está a planilha preenchida que você pode mandar para o seu aluno, que ele vai ficar impressionado aqui com os detalhes. Você percebe que essa parte superior, onde tem treinos prontos, onde tem aqueles botões, ele cria uma tarja aqui, ó, para ocultar, para esconder as informações, porque o aluno não precisa saber as ferramentas que você usa para ter treinos prontos ou para ter os treinos de referência. Então, essa funcionalidade aqui ajuda muito na hora de você gerar um PDF e aí depois você pode mandar pelo e-mail ou então pelo WhatsApp do seu aluno. Voltando aqui para a planilha, aqui eu tenho mais 3 botões. Esse daqui é para você salvar a planilha, então se você clicar aqui, ele vai salvar a planilha da forma como ela está salva no seu computador. Se você quiser salvar com o nome de um aluno específico, você clica em salvar como, e aí você coloca o nome do aluno aqui que você quiser, e você clica em salvar. E aqui eu tenho o botão de você tirar a planilha de tela cheia para usar as funcionalidades aqui do Excel.
e você também consegue colocar a planilha em modo de tela cheia, que eu acho que fica melhor, fica maior aqui para você poder trabalhar, tá? Então essa é a planilha automatizada, uma planilha que ajuda muito na hora de preencher os treinos, de planejar aí os treinos do seu aluno de corrida e enviar de uma maneira totalmente profissional. Então é isso, essa é a planilha automatizada RX Pro, espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo. Tem outros vídeos no canal para vocês assistirem. Sigam a gente nas nossas redes sociais, os links também estarão na descrição. Um grande abraço para vocês e bons treinos!